Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje, as nossas considerações estão baseadas no capítulo 16 do livro Atos dos Apóstolos. Nós lemos assim: após haverem sido os discípulos expulsos de Jerusalém pela perseguição, a mensagem do Evangelho espalhou-se rapidamente pelas regiões que ficavam além das fronteiras da Palestina, e muitos grupos pequenos de crentes se formaram em importantes centros. Alguns dos discípulos caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a palavra. Suas atividades estavam circunscritas em geral aos hebreus gregos. Entre os lugares mencionados onde o Evangelho foi recebido alegremente estava Antioquia, nesse tempo a metrópole da Síria. Antioquia era conhecida como refúgio favorável para os amantes do sossego, por causa de sua saudável localização das belezas que a circundavam. Nos dias dos apóstolos, ela se havia tornado uma cidade de luxo e vício. O Evangelho era publicamente ensinado em Antioquia por certos discípulos de Chipre e Cirene, os quais ali chegaram anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles. E grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé a Antioquia. Chegando nesse novo campo de trabalho, Barnabé viu a obra que tinha já sido realizada pela divina graça, e se alegrou e exortou a todos para que permanecessem no Senhor. Os trabalhos de Barnabé em Antioquia foram ricamente abençoados. Desenvolvendo-se a obra, Barnabé sentiu a necessidade de auxílio adequado e foi a Tarso buscar Paulo. Barnabé teve êxito em encontrar Paulo e em persuadi-lo a voltar em sua companhia como colega de ministério. Sua cultura, sabedoria e zelo exerceram uma poderosa influência sobre os habitantes e pessoas que frequentavam aquela cidade de cultura. Durante um ano, os dois discípulos trabalharam unidos em um ministério fiel. Foi em Antioquia que os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Esse nome foi-lhes dado porque Cristo era o principal tema de sua pregação, de sua conversação, do seu ensino. Continuamente estavam eles repetindo os incidentes ocorridos durante os dias do seu ministério terrestre. Demoravam-se incansavelmente sobre seus ensinos e milagres de cura. Os pagãos bem podiam chamá-los cristãos, uma vez que pregavam a Cristo e dirigiam suas orações a Deus por intermédio dele. Foi Deus quem lhes deu o nome de cristãos. Este é o nome real, dado a todos os que se unem a Cristo. Foi referindo-se a este nome que Tiago escreveu mais tarde: não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais. Porventura, não blasfemem eles o bom nome que sobre vós foi invocado. Os crentes de Antioquia compreenderam que Deus estava disposto a operar em sua vida, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade, vivendo como viviam, no meio de um povo que parecia pouco apreciar as coisas de valor eterno, procuravam chamar a atenção dos sinceros de coração, a apresentar positivo testemunho concernente àquele a quem amavam e serviam. Em seu humilde ministério, confiavam no poder do Espírito Santo para tornar eficaz a palavra da vida. E assim, nos vários passos da vida,
davam testemunho diário de sua fé em Cristo. O exemplo dos seguidores de Cristo em Antioquia deve servir de inspiração para todos os crentes que vivem atualmente nas grandes cidades do mundo. Que os membros da igreja que vivem nessas cidades usem os talentos que Deus lhes deu, trabalhando em favor das pessoas. Ricas bênçãos estão preparadas para os que se entregam sem reservas ao chamado de Deus. A causa de Deus na terra nesses dias está em necessidade de representantes vivos da verdade bíblica. O tempo está passando rapidamente e muito resta a ser feito. Todos os meios devem ser postos em operação para que as oportunidades atuais sejam sabiamente aproveitadas. Os tempos não eram nada fáceis. A perseguição se levantava feroz contra a igreja. Mas nem toda a perseguição do mundo conseguia impedir os crentes em Jesus de ir por onde conseguissem, proclamando a todos a mensagem de que Jesus era o Cristo, enviado por Deus para a remissão dos pecados do mundo. Como resultado da forte proclamação da mensagem do Evangelho, a igreja passou a ser fortemente perseguida em Jerusalém. A perseguição se levantou de tal modo que não mais podiam com segurança permanecer nesta cidade. E então, os seguidores de Jesus foram espalhados por todos os cantos do mundo conhecido de então. As coisas ruins, as dificuldades, as provas, aquilo que nem sempre nós conseguimos explicar ou compreender, são muitas vezes instrumentos usados por Deus para a realização da sua obra. Enquanto tudo estava razoavelmente bem, eles não sentiam necessidade de se espalharem por outros lugares. Mas no meio do sofrimento e da provação, eles tiveram que fugir de Jerusalém. E esta fuga de Jerusalém foi o meio usado por Deus para espalhar o Evangelho, qual semente levada pelo vento a todos os cantos. Nós muitas vezes não entendemos a razão de algumas coisas que nos acontecem. Muitas vezes não sabemos explicar sofrimento, perseguição, dificuldades, lutas, problemas que enfrentamos. Mas Deus está na condição de todas as coisas. Nada que Ele nos permite ocorre por acaso. A mensagem do Evangelho espalhou-se por todos os cantos do mundo, especialmente devido às provações. Deus usa as crises da nossa vida para executar o seu propósito. Portanto, se você passa por momentos de provação, não duvide, não questione, não brigue com Deus, apenas pergunte para Ele: Senhor, por quê? Ajude-me a compreender a razão porque o Senhor me permite momentos assim. E agora, lá em Antioquia, cristãos fiéis, discípulos de Jesus, não dentre os 12, não pessoas famosas, mas pessoas comuns, viviam e pregavam a Cristo de tal maneira que o Evangelho começou a crescer na cidade. Antioquia era uma grande cidade e certamente sozinhos não conseguiriam realizar a obra de Deus. Eles pediram então socorro a Jerusalém. Eles foi enviado Barnabé. Barnabé, com zelo, pregou fielmente entre eles e viu Deus operando através do seu Espírito na conversão de muitas pessoas. Então, Barnabé recorre ao auxílio de Paulo, o Saulo de Antioquia. Barnabé não teve medo de ir ao encontro de Paulo. Não questionou a sua sinceridade. Não duvidou da sua conversão. Antes, confiando no poder de Deus, foi ao seu encontro buscando-o para que, junto com ele, trabalhasse em prol das pessoas que precisavam de salvação. E Paulo veio. Foi uma bênção. Antioquia tornou-se uma cidade importante e conhecida no meio cristão, especialmente porque lá foi que pela primeira vez os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos. Você já parou para pensar
no significado e na importância do nome cristão. Você hoje é reconhecido como cristão e muitas vezes não para observar o que isso significa. Por que os habitantes de Antioquia chamaram os discípulos de Jesus de cristãos? Por uma razão muito simples. Essas pessoas viviam tão próximas de Jesus que transpiravam a Cristo. Falavam sempre de Jesus. Tudo o que fazia remetiam a Jesus. Procuravam, através de todos os meios, conduzir pessoas a Jesus. Viviam de tal maneira que se pareciam com Jesus. Procuravam imitar Jesus em todos os aspectos da sua existência. Transpiravam tanto a presença de Jesus que quando as pessoas olhavam para eles, viam Jesus neles. E por isso, não podiam deixar de mencionar Jesus ao estar em contato com eles. Por isso, chamaram-nos de cristãos. Cristãos são pessoas que vivem tão perto de Jesus, que buscam de tal maneira seguir a Cristo, que são parecidas com Ele. É isto que significa ser cristão. Quando o mundo te chama de cristão, o mundo está dizendo que você é parecido com Jesus. Mas há um fato interessante aqui, porque o mundo vê você, o mundo enxerga as suas obras, o mundo vê aquilo que você fala, como você age, qual o seu testemunho, aquilo que você faz, como você se relaciona com as pessoas, qual é o seu temperamento. O mundo observa tudo isso. E não tenha dúvidas, observa de maneira muito mais precisa do que você imagina. Esse mundo que vê você não consegue enxergar Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus viveu há milênios atrás. A imagem que o mundo tem de Jesus é a imagem da sua vida. Eles imaginam Jesus através daquilo que você demonstra. Será que você está demonstrando Jesus da maneira correta? É um sério privilégio, uma grande responsabilidade ser conhecido como cristão. De que maneira você tem honrado o nome de Cristo através da sua existência? De que maneira a sua vida tem tornado as pessoas mais próximas de Deus? Em Antioquia, os discípulos de Jesus viviam de tal maneira, todos viam Jesus através deles. Que nesta época tão complicada da história do mundo, onde as pessoas são mais amantes dos prazeres do que amantes das coisas de Deus, as pessoas vejam Jesus em nós. Lembre-se, você é um embaixador de Cristo no mundo. Não tome jamais o nome de Cristo em vão. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.